Olá, nação corintiana, aqui é o Roberto trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de um velho conhecido, né? O Corinthians contratou o Mandaka em 2021 para o Sub-20, né? Para a base. E aí fez alguns jogos ainda pelo Corinthians e tal. E o Corinthians resolveu emprestá-lo pro time de Londrina. E aí ele foi para a Série B e tal, fez 31 jogos, um gol. E aí ele iria voltar, né? Ele foi emprestado, ficou por empréstimo lá em Londrina para Série B. E aí em dezembro de 2022, do ano passado, ele iria retornar para o clube, né? E aí o Corinthians resolveu fazer um empréstimo, só que para outro time, o Juventude, onde atualmente ele já fez 17 partidas e 2 gols. E ele vem sendo muito aproveitado, fora que ele ainda tem a titularidade lá. E simplesmente eles confiam muito no jogador. Bom, ele é volante. Corinthians, querendo ou não, tá precisando de volante. O jogador é nosso, então eu acho que o Vanderlei podia realmente dar uma olhada, se já não estiver olhando, né, para ver se de repente ele possa voltar, né, porque vai se encerrar aí o contrato dele e ele volta para o Corinthians novamente. Então seria uma boa opção ver ele, porque eu lembro na base ele jogava bem legal. Vamos falar sobre contratações. Bom, tá um zoom, né? Tudo que é canal aí falando e tal. Repórter falando de Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. Os dois jogadores do Flamengo, eles estão com o contrato para se encerrar em dezembro. Só que eles já podem assinar um pré-contrato, né, com outra equipe a partir de julho. E tava tudo já ok, principalmente com o Bruno Henrique a semana passada. Porém, eles não assinaram. Agora o Flamengo está esperando até o último dia, o último momento para que isso aconteça, né? Esperando uma posição de ambas as partes. E aí, só que assim, a primeira opção dos dois jogadores é de permanecer no Flamengo. Caso isso não ocorra, aí sim eles vão ficar livre e aí pode assinar com qualquer clube. E o Corinthians é um dos principais, se não for o principal, a querer os dois jogadores. Tudo bem que o Corinthians falou que quer rejuvenescer a equipe, só que assim, o Corinthians entende que principalmente o Everton Ribeiro, por ter 35 anos, né, vai completar esse ano 35 anos, ele tem muito ainda... tem muito futebol, né? Então ele é um caso à parte, ele é excepcional. Então traria muitas coisas boas ao Corinthians. E só que assim, vamos dizer assim, o Corinthians e ele também nunca se contundiu, né? De 2019 para cá ele nunca havia se contundido. Quer dizer, foi só o Corinthians jogar com o Flamengo e, querendo ou não, ir atrás do jogador, pronto, ele já se contundiu, já não jogou domingo. Então você vê como tá a fase do Corinthians, tá até jogador que quer se contunde. Mas enfim, eu acho que seria uma boa opção se ele viesse nesse ano. Se vier o ano que vem, aí eu acho que não vale a pena, porque principalmente nesse ano aqui a gente precisa rápido de um jogador de armação, né? Então seria muito bom. E querendo ou não, Bruno Henrique, todo mundo sabe como ele é um velocista, né? Ele joga muito bem. Enfim, vamos esperar aí ver o que vai rolar. Outro jogador é o Pedrinho, do Atlético Mineiro, né? Ele tá emprestado, né? Do Shakhtar emprestou ele pro Atlético Mineiro devido à liberação lá da FIFA, né? Dos jogadores que estivessem na Rússia e na Ucrânia, que eles pudessem fazer um contrato com qualquer equipe do mundo, né? E eles podiam sair sem problema algum. E aí, após essa liberação, duraria até julho agora desse ano. Só que a FIFA vai prorrogar essa liberação.
Ou seja, então vai até 2024. Então é assim, o Pedrinho ele vai permanecer por aqui, ou pode assinar com qualquer outra equipe, né, do mundo. Mas então é assim, já tem interessados, o próprio Atlético Mineiro se interessa nele permanecer no clube, o Fluminense, e como o Jorge Nicola veio com essa notícia, o Corinthians também quer ele novamente. É assim, eu sinceramente, eu acho que o Corinthians vai fazer uma grande besteira em trazer ele, porque ele não é esse jogador que o Corinthians precisa. O Corinthians precisa de um jogador de armação, e porque também o Dantas, né, que é empresário dele, o Corinthians deve para ele. Então, tipo, sei lá, eu acho que essa notícia é meio furada, mas enfim, foi o Jorge Nicola que disse, né? E assim, só ele disse, porque eu não vi outra pessoa falando. Mas eu, se dependesse de mim, eu não traria ele, porque ele não é esse jogador de armação que o Corinthians necessita. O Everton Ribeiro, sim, é um jogador que o Corinthians necessita, no mínimo, né? Tem o Rojas lá também, Matias Rojas, que também é uma boa opção. Só que o problema é que ele é muito caro, né? Principalmente as luvas que ele pede. Mas enfim. Aí, agora um jogador que está no elenco atualmente e que não vem sendo aproveitado, o Cantillo. Bom, agora foi explicado o porquê do Cantillo não é relacionado nos jogos. O seu próprio Luxemburgo disse aí para algumas pessoas, enfim, ele simplesmente está fazendo a mesma coisa que o Luan. Ele treina pouco com bola, treina mais na academia, entra com o corpo mole no treino e tá desse jeito, e tá dessa forma. Então o Luxemburgo não escala porque ele basicamente não tá querendo jogar e não tá fazendo esforço para isso. E assim, dá para perceber. Isso dá para perceber porque quando ele entra, já faz tempo que ele não entra, mas quando ele entrava, ele já não entrava, já entrava com o corpo mole, sabe? E assim, não dá para entender, Então tem que meter no banco mesmo. E se ainda fosse o presidente, eu deixaria ele com um time B do Corinthians. E ele, o Luan, vai perder. Já perdemos dinheiro, então sacaneia eles também, né? Mas enfim. Corinthians! Bom, agora vamos descontrair um pouco e contar uma história interessante que aconteceu aí semana passada. O sumiço de uma taça no Corinthians. Bom, pois é. E assim, a taça de 1944. A taça é Major Anísio Botelho. Ela simplesmente foi de um amistoso com o Flamengo, há 80 anos atrás, né? Onde o Corinthians fez esse amistoso para contratação de um zagueiro, que era o Domingos da Guia, que é pai do Ademir da Guia, o nosso ídolo dos rivais. Mas enfim, aí o Corinthians fez os dois amistosos, né, contra o Flamengo, ganhou o primeiro jogo de 3-2 e o segundo de 4-2. E aí o Corinthians, com a arrecadação da torcida, contrataria o zagueiro do Flamengo. Só que aí, né, o tempo passou e tal, e assim, naquela época teve muito aonde ficavam as taças e tal, tinha enchentes, tinha um monte de coisa, né? A cidade também estava crescendo, querendo ou não, a cidade de São Paulo, e aí acabou sumindo, assim, o Corinthians perdeu taças, muitas coisas, né? Assim, o Corinthians, ele guardava as taças principais, as outras de amistosos, essas coisas, o Corinthians não era tanto de ter assim uma tanta segurança,
para elas. Então muita coisa assim se perdeu no meio do caminho, né? E aí, enfim, aí tinha lá um dono de um depósito de reciclagem, chegou lá para ele reciclar, né? E aí simplesmente ele achou essa taça. Bom, detalhe, o cara que achou, ele é palmeirense. Pois é, ele é palmeirense. E ele simplesmente, ele ainda pesou e tal, daria R$30 o preço da taça. E aí ele pegou simplesmente e viu lá a tag, né, na taça e tal, viu lá escrito Corinthians e Flamengo, e aí ele viu que seria uma relíquia. E que aí ele chamou até um amigo dele que é corintiano para ver a taça, e o amigo dele ofereceu ainda R$5.000. E aí ele falou, ele ainda ficou balançando, né, com o preço e tal. Só que ele falou, não, história é história, então eu tenho que devolver isso aqui pro Corinthians. E aí ele entrou em comunicação, né, com o nosso clube e tal, e simplesmente devolveu a taça, né, pro Corinthians. E aí, como vocês podem ver aí na imagem e tal, ele devolvendo a taça, tipo assim, eu achei muito, assim, a história muito interessante, porque é assim, uma coisa de outro mundo, né? Como é que pode? É um palmeirense e assim, querendo ou não, até o rival era pai do Ademir da Guia, tipo, totalmente inusitado isso. E fora que no nome desse palmeirense era Ademir. Então, tipo, é coisa de outro mundo. Não dá para explicar. É bem Corinthians mesmo. Coisa... Não tem o que falar. Mas enfim, tirando essa história, vamos voltar a outra história. Andrés. Pois é. Ele voltou. E vem, querendo ou não, participando de festas. Vem participando aí lá do meio, né, entre os dirigentes, participando lá das chapas e de tudo que tem direito. Enfim, o que ele não estava fazendo um tempo atrás, agora ele está fazendo tudo. Por quê? Para ter um candidato, né? Tanto que ele está se apoiando muito também no André Negão. Só que assim, o André Negão, ele meio que perde muito com os torcedores, devido à fala dele tempos atrás aí, falando que ele só se importa com um torcedor que ajuda o clube com sócios torcedores ou patrocínios, e tipo, tem pouca importância o resto. É mais ou menos isso. E tipo, foi ridículo da parte dele, a torcida ficou maluca querendo a cabeça dele, né, que é um comentário ridículo. E então é assim, ele não é bem quisto no clube, né? É por alguns da chapa lá deles, do Andrés, mas assim, o Andrés está há 16 anos, a chapa praticamente dele, ele, o Mário Gobi e por aí vai, o Ilho e tudo, é tudo farinha do mesmo saco. E tanto que agora o Mário Gobi mesmo era um desafeto, um ex-desafeto dele. E aí ele tá começando a conversar. Tipo, é tudo lorota, né? É a mesma coisa que jogador. Ah, jogador é rival do outro. Não, jogador não é rival do outro. Depois, quando acaba o jogo, eles vão lá, vão pro churrasco, vão fazer, sabe? É ridículo. E política, então, você sem comentários. Não merece debater sobre isso, mas enfim. Aí então, basicamente, ele vai dar força para algum, ou ele voltar realmente até ser candidato à presidência. Que assim, eu vou te falar, se colocarem ele de novo, o Corinthians merece. Enfim, o que tem hoje é isso. Desejo uma boa semana. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!